Tem gente que não acredita na Bíblia. As pessoas que não acreditam na Bíblia são as pessoas que o problema é deles, né? Se você não acredita que aquele caminho é o caminho verdadeiro de se andar, então vá pelo caminho que você quiser, né? Só tem uma coisa a dizer, que às vezes você procura um caminho errado. E esse caminho pode te levar ao inferno. A Bíblia fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus está escrito na Bíblia. Nós falamos com Deus através da Bíblia. Porque o que está escrito na Bíblia são as palavras que Deus falava com os profetas. Desde o começo do mundo, desde os princípios, desde de Gênesis. Deus falava, Deus começou falando com Adão. Deus ele fez Adão do pó da terra e ele deu vida para Adão. Então, Deus ele começou a falar com Adão. Depois, ele viu que Adão não era bom ficar só. E ele fez que Adão adormecesse. Então, tirou uma costela de Adão e fez Eva. É o que a Bíblia fala, né? E quando Adão, ele acordou, ele falou com Deus e disse, essa mulher, aí Deus disse da sua costela, ele falou, osso meu. Então, Deus ele começou a falar com o homem desde Adão. Então, as pessoas não acreditam na Bíblia porque eles nunca leram e também não prestam atenção à palavra, não assiste, não vai na igreja, não participa. A palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, tem pessoas que falam que a Bíblia, como vai acreditar na Bíblia se a Bíblia é feita por mão de homem? A Bíblia é feita por mão de homem, mas a palavra que tem na Bíblia, referente à palavra de Deus, era tudo que Deus falava, era escrito, segundo o que eu já vi falar, era escrito nas pedras. Às vezes, na areia. Jesus mesmo escreveu na areia, no Novo Testamento. E as pessoas não acreditam, aquelas pessoas que não acreditam, quando você acredita, você recebe a bênção, e quando não acredita, não recebe nada. Acreditar significa um ato de fé. Quando você acredita, você tem fé. E quando você não acredita, você não tem fé. E a palavra de Deus também diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus e peça com fé. Fé sem dúvida. Então significa aquele que acredita recebe, e o que não acredita não recebe. E também, a palavra de Deus também diz que existe coisas feitas por mão de homem que não tem poder nenhum. E quais são essas coisas? As imagens, porque elas não têm poder. Tem pé, mas não anda, tem mão, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem olho, mas não enxerga.
São essas coisas que não têm poder nenhum. E são os tipos de coisas que as pessoas mais acreditam, são nas imagens da escultura. Não criticando a fé de ninguém, mas muitas pessoas que faz devoção a imagens da escultura estão perdendo o tempo deles, e Deus está descendo sobre eles o castigo. A palavra de Deus diz que será castigado, receberá a maldição entre aquele que adora imagens, outros deuses estrangeiros, certo? A palavra de Deus diz lá no capítulo 27 de Deuteronômio, fala ao respeito das maldições que será feito em cima daquele que desviar dos mandamentos de Deus. Quer dizer, aquele que desobedeceu os mandamentos de Deus, então tem as maldições sobre aquela pessoa. E a palavra de Deus diz também na Bíblia que muitos naquele tempo eram mortos por adorar outros deuses. O próprio Deus, ele anunciava a destruição na cidade. A cidade que tivesse idolatria era para ser destruído, até os animais, tudo que tivesse naquela cidade, até as crianças eram destruídas, porque era contaminado pelo pecado dos pais. Então tinha que ser destruído os animais, tudo, até as crianças, porque estavam tudo contaminado. Naquele tempo Deus, ele considerava a cidade que tinha outros deuses estrangeiros, ele considerava uma epidemia, então tinha que ser destruído, era tudo. Se você nunca leu a Bíblia, começa a ler a Bíblia desde o começo, Gênesis até Apocalipse, que você vai conhecer muito da palavra de Deus. E Deus, ele usa a pessoa de acordo com os mandamentos que você começa a seguir, os ensinamentos que a palavra de Deus nos ensina. Então, a palavra de Deus tem muito poder, mas em cima daquele que crê e obedece. Para falar a verdade, ser crente não é fácil, porque para ser crente tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Tem muitos que dizem que são crentes há muitos anos, mas continuam cometendo iniquidade. Então, não adianta você dizer que é crente e continuar cometendo a iniquidade, porque aquele que comete a iniquidade, ele não é crente, precisa se converter de novo. A palavra de Deus diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos, por causa desse sentido, que muitos não obedecem os mandamentos de Deus. Então, muitos serão chamados para a igreja, mas poucos serão escolhidos, porque a igreja do Senhor vai ser poucos. É por isso que a palavra de Deus diz que o caminho da salvação é estreito e o caminho da perdição é largo, porque serão muitos que vão passar por ela. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus através deste vídeo. Meus queridos amados irmãos, ser crente não é fácil. Tem pessoas que falam, que diz que crê em Deus, mas não obedece os mandamentos. O que adianta você crer que Deus existe, mas não obedecer? A palavra de Deus diz que até o diabo crê que estremece em Deus, né? O diabo crê em Deus que estremece, mas, porém, não obedece. Então, é por isso que ele foi lançado lá de cima para baixo, porque ele queria ser mais do que Deus. Então, foi lançado Satanás e os seus anjos. Os anjos que acompanhavam ele foram todos lançados lá de para baixo, porque queriam ser mais do que Deus. Então, ninguém pode querer ser mais do que Deus. Deus, ele é zeloso. Deus, ele não quer ninguém
No trono dele. Deus é Deus. No trono dele é só ele mesmo. Então, é isso aí. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Lembrando que eu posto esses vídeos de tempo em tempo quando Deus toca no meu coração para que eu faça um vídeo da palavra de Deus. Tudo é no seu tempo. E em breve estarei postando mais vídeos da palavra de Deus. Não sei quando é, porque é no tempo de Deus que eu posto esses vídeos. Um abraço a todos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.